do seu novo curso de CorelDRAW X8. Nessa aula nós vamos tratar sobre duplicação de objetos. Como a gente vai duplicar um objeto e ao mesmo tempo manter um alinhamento e um distanciamento entre eles de forma que seja perfeita e precisa. Para isso vamos iniciar com um quadrado. Vou colocar um quadrado aqui da cor vermelha, tá? Vou tirar a borda e pronto. Bom, vamos supor que eu queira duplicar este objeto. Não quero criar outro, quero duplicar exatamente esse quadrado, mantendo todas as suas propriedades, tamanho, altura, largura e cor. Você clica com a ferramenta seleção em cima do quadrado ou do objeto que você for duplicar, não importa. E vai apertar aí as teclas Ctrl D. Pronto. Você duplicou o objeto. Então você tem um objeto igual. Mais um Ctrl D você duplica e assim você vai duplicando o objeto. Da mesma forma, poderia ser uma elipse, um círculo. Ctrl D, ele vai duplicando. Então você tem cópias exatas do seu objeto. Tudo bem, até aí, ok, Ctrl D, dupliquei. Em alguns momentos você vai ter que desenvolver aí uma arte, uma peça publicitária, como o folder que está aparecendo aqui do lado. Esse folder a gente tem alguns retângulos, algumas marcações para colocar o que? A foto dos carros, para colocar os preços. E isso precisa ser distribuído na folha por igual. Eu não vou pegar um quadrado e ficar medindo. Deixa eu ver se está igual. Duplico, deixa eu ver se vai ficar igual a distância. Deixa eu ver. Tá? Porque você nunca vai conseguir acertar isso precisamente só no olhômetro, só mexendo o mouse. Então, para isso, o Corel nos dá um recurso, isso já há muitas versões, que é o seguinte. Com a ferramenta seleção já selecionada, você tem aqui, e eu falei para vocês nas últimas aulas, que a gente ia ver essa opção mais para frente. Ela é um dos grandes trunfos do Corel. Por quê? Aqui vocês estão percebendo que eixo X e Y, que é justamente o posicionamento do objeto. Só que aqui é o posicionamento de deslocamento do objeto. Então, quando você pressionar o Ctrl D, ele vai se basear nessas coordenadas aqui para duplicar este objeto e posicioná-lo ao lado, abaixo, na distância que você precisar. Vamos supor que eu precise que este objeto fique a 10 milímetros de distância um do outro e que seja preciso. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou definir aqui, eixo X é na horizontal, eixo X e eixo Y é na vertical. Então, eu vou limpar aqui, deixar zerado, tá? Só para vocês entenderem como funciona a ferramenta, eu vou digitar 10 aqui, 10 milímetros, dar um Ctrl D. Ele duplicou o objeto e arrastou para o lado um pouquinho, perceberam? Mais um. Agora eu vou colocar uma outra cor para vocês perceberem, tá? E vamos duplicando. Se eu definir agora aqui, por exemplo, 20 milímetros para deslocamento na vertical, ele já vai duplicar, tá? Na horizontal e na vertical. Então, é basicamente assim que funciona a ferramenta. Agora, vamos para o alinhamento preciso. Você vai clicar no objeto e vai me informar aqui o tamanho desse objeto, tá? Como ele é um quadrado perfeito, todos os lados têm a mesma medida, então eu tenho aqui o tamanho do objeto 46,567, tá? Se eu for lá, eu vou zerar aqui para não ter problema, 46,567. Então, se eu definir aqui no eixo X, 45,567, é isso? Deixa eu ver. 46,567. 46,567. O que vai acontecer? Quando eu pressionar Ctrl D, ele vai criar uma outra cópia exata nessa posição após esse objeto. Tá vendo? Por quê? Porque eu falei para o Corel o seguinte, quando eu apertar o Ctrl D, você vai deslocar em X este tamanho. Então, como eu estou com esse objeto selecionado, ele vai simplesmente duplicar e jogar para o outro lado, já que ele tem esse tamanho de 46,567. Ok.
Vamos supor que eu quero ter um deslocamento, uma distância de 10 milímetros entre cada objeto. Então você vai colocar o tamanho do seu objeto e no final apertar a tecla mais para somar e digitar o número 10. Se fosse 5, se fosse 7, 4, aquilo que você fosse tomar como distância. Então ao pressionar Enter, ele já recalcula a distância. E aí quando você aperta Ctrl D, ele vai começar a duplicar os seus retângulos, os seus quadrados e deixando uma margem de 10 milímetros, ou o que você definiu perfeitamente, tá? Então é assim que a gente faz para poder ter, para fazer um folder, um tabloide e manter aí o alinhamento. Vamos supor que agora vocês queiram fazer isso para baixo. Eu fiz só uma linha, eu quero fazer agora mais linhas. Então você vai fazer o seguinte, você vai zerar o eixo X e nós vamos repetir o processo no eixo Y. Então o tamanho do objeto é 46,567. Então eu vou definir aqui 46,567 e já vou colocar mais 10 milímetros para ele poder fazer isso na vertical. Seleciono todo mundo, tá? Com o mouse, botão esquerdo, clico e arrasto e dou um Ctrl D e aí ele cria esses quadrados perfeitamente alinhados. Vejam, a distância entre eles é simplesmente perfeita. Então eu posso criar um tabloide com muitas opções aqui, tá? Totalmente alinhados, tanto na vertical quanto na horizontal. Você manteve aí o padrão de alinhamento. Se você ficou com dúvidas sobre essa aula, ela já é um pouco mais técnica, já não é tão básica. A dica é que você reveja o vídeo quantas vezes necessário e tente, né, aplicar essa técnica aí, né, até você fixar bem. Depois que você pegar bem essa técnica, você nunca mais vai ter aí objetos desalinhados, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica e a gente se vê na próxima aula. Um abraço.